meditar no meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felicito a todas as pessoas que cumprem o papel de pai no dia de hoje, em qualquer ser vivente, não necessariamente pai de um ser humano. A vocês que aprenderam a amar e a dividir o que vocês são com os que são seus. Eu estou aqui no meu segundo ano de pai e confesso que acho que nunca vou me acostumar, né? Mas tem sido bom, graças a Deus. E talvez eu não queira me acostumar. A gente, quando se acostuma, se acomoda. E quando se acomoda, não evolui. Bom, a leitura da perícope do livro de Gênesis 15 conta-nos a história de um homem atormentado pelo desejo de ser pai. Abraão queria ter um filho desesperadamente. A gente vai entender o porquê que ele queria ter um filho, para a gente poder, percebendo suas motivações, compreender melhor o contexto da coisa. Então, a leitura do Gênesis 15 mostra um homem atormentado pelo desejo de ser pai e também revela um Deus ao qual a todas as pessoas desejam chamar de filhos, mas tem um problema aí. Os filhos de Deus estavam dispersos e divididos desde os tempos de Abraão. Etnias, impérios, clãs, castas, religiões, sexualidade, economia, e a gente ainda arruma mais subdivisões, né? Não, eu sou carioca, anglicano, tricolor, tudo bem. Muitas vezes, na tentativa da busca da construção de uma identidade, na qual o indivíduo abre mão da sua personalidade para ser parte de uma massa, perde-se a noção da dignidade da vida, aonde quer que ela se manifeste. Abraão queria um filho. Deus quer todos os filhos e filhas. No entanto, eu ainda vou falar do desejo de Abraão de ter um filho. No entanto, das religiões abraâmicas, no geral, todas elas acabaram criando barreiras e obstáculos à medida que refletiam o momento histórico vivido. Tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo, estou dizendo as três principais religiões abraâmicas, todas elas vai ter, por um lado, um Deus de amor que quer acolher todas as pessoas, dialogando com uma humanidade que quer se ver separadas em grupos e não quer diálogo com todas as outras pessoas, que se veem como diferentes e não somente diferentes, melhores ou piores do que os outros. Então, esses obstáculos, eles vão variar de acordo com o momento histórico que se vive. A gente está falando de Abraão, é uma história que é contada há pelo menos entre 4.000. Olha só, né? É complicado falar de Abraão, porque a gente está falando de entre 4.000 e 5.000 anos. Não tem como precisar muito isso, até mesmo como professor de história, vou dizer, é meio complicado falar de Abraão, dessas histórias, com uma espécie de, como é que eu vou te dizer para vocês? Eu tenho que afirmar com certeza que entre o ano 4.000 e tanto antes de Cristo, Abraão viveu. Não dá para falar isso. A gente tem fragmentos dessas histórias que elas servem para ajudar nossas vidas e às vezes atrapalham um pouco, se a gente não interpreta bem.
E não é só porque somos cristãos, e aí eu vou chamar todos ao bom senso, que nós vamos ter que concordar que das religiões abraâmicas, o cristianismo acaba sendo uma evolução natural da antiga perspectiva de um Deus que é quase nacionalizado. Vamos pensar na religião antiga. Qual é a nossa religião antiga, independente de que religião você tenha tido no passado? Se você é cristão hoje, você é cristão porque você está numa religião que é uma seita do judaísmo. Ponto. A gente pode encontrar um nome bonitinho para dizer, mas essa é a verdade. O cristianismo surge como uma seita judaica, uma divergência do judaísmo. Mas por que nós nos consideramos, temos esse nosso passado? E qual foi a evolução que o cristianismo trouxe? No judaísmo, Deus é quase nacionalizado, tem rígidos métodos de ingresso. Tem como você levantar aqui, legal, vou ser judeu. Não é assim, né? A circuncisão, digamos assim, não é um método exatamente mais confortável para se entrar na religião, não querendo entrar nos sórdidos detalhes da circuncisão. Então, por aí, eu já acho complicado. Eu não iria querer. Deixa lá, deixa em circunciso mesmo, né? Como Deus criou. Então, eu já acho uma barreira. E além disso, toda a pressão social jogada em cima do sujeito, que para você se converter ao judaísmo, não é só ir lá e arrumar alguém que circuncide você. Existe toda uma investigação social, como se agora você é judeu, você é filho de Deus de verdade. O resto era meio brincadeira. Então nós saímos disso para uma religião organizada, como a nossa, capaz de anunciar que todas as pessoas batizadas fazem parte do reino. Antes nós tínhamos pessoas circuncidadas, da maioria de uma etnia só, e nós saímos disso para nós chegarmos a qualquer parte do mundo com um pouco d'água, e a gente faz daquela pessoa um cidadão do reino de Deus. Porque as barreiras, o clericalismo, o obscurantismo que fazia e faz com que as pessoas se aproximem de Deus por medo ou interesse, foram dissolvidos. Na teologia cristã, principalmente a teologia cristã contemporânea, eu considero que qualquer pessoa que se aproxima de Deus por medo ou interesse ainda tem uma fé imatura ou um conhecimento de Deus completamente imaturo, no mínimo, né? Abraão queria e achava que precisava de um filho, pois ele tinha um ressentimento. Qual era o grande problema de Abraão ter um filho? Está aí na leitura que a gente leu. Se ele não tivesse um filho, o seu legado ficaria nas mãos do filho de um servo. Então eu vou ser franco com vocês. Eu entendo as questões sociais envolvidas. Imagino que deva ser super desconfortável para um homem de os caldeus, não ter procriado dentro de uma sociedade patriarcal. Deve ter sido bastante desconfortável para Abraão. Significava muito para a vida dele. Mas ainda assim, hoje em dia, agora isso lá, né? Vamos voltar para o nosso século 2003, século 21, embora. Hoje em dia, alguém querer fazer essa leitura
na perspectiva de querer engravidar aos 60 anos, é no mínimo falta de bom senso, principalmente com tantas crianças precisando de afeto por aí. Porque tem gente que pega essa leitura de Gênesis e vai fazer uma pregação dizendo que todas as mulheres agora podem ficar grávidas até os 60, porque está na Bíblia. Quando na verdade aqui a gente tem que fazer uma leitura disso, uma releitura, entender por que Abraão queria tanto um filho, se era legítimo ou não esse desejo dele, e a partir daí a gente construir um novo pensamento em cima disso. A única consanguinidade que eu vejo, literalmente como dentista, e valorizo, é que todos nós sangramos vermelho. E até politicamente eu penso assim. A única nacionalidade que eu devo valorizar é a cidadania do reino de Deus dada pela graça através do sacramento do santo batismo. Uma criança batizada na Suíça hoje tem o mesmo valor do que uma criança batizada em qualquer paróquia da zona norte do Rio de Janeiro. Ah, Eduardo, você está forçando. Não, eu não estou forçando. A nossa religião diz isso. Nós dizemos o contrário. A nossa religião diz isso. Todos nós temos uma cidadania dada a nós através da nossa certidão de batismo. Através dela somos uma só humanidade redimida por Cristo, um povo só. Só que não. Porque a gente sabe que uma criança que nasce na Suíça tem muito mais chances de ser abençoada do que quem nasce na Vila Cruzeiro ou no Grotão. Eu estou dizendo pelos lugares por onde eu ando agora, onde meus pacientes são. E acredite, a julgar pelos dentes são mesmo. Então, esse sacramento do santo batismo, mediado pelo santo sacrifício de Jesus Cristo, simplificou e constituiu a religião que deveria ser, o cristianismo deveria ser a religião mais tolerante de todas. Ele começa quebrando uma série de paradigmas, de modelos ultrapassados na sua época, que eu vou ser sincero, abrir um parênteses, de toda a cristandade ocidental, talvez nós anglicanos sejamos os únicos que tenhamos levado muito a sério a questão da reforma, porque nós continuamos reformando a nossa igreja até os dias de hoje. Se bobear, semana que vem já está mais reformada ainda. E nenhuma expressão do cristianismo ocidental consegue ser mais católico do que nós ao mesmo tempo. E eu falo isso sem ter medo de ser arrogante, porque eu conheço a igreja que eu faço parte, e principalmente as pessoas que fazem parte dela e que querem fazer parte dela. São pessoas boas, pessoas comprometidas com a bondade, pessoas que não querem viver mais num mundo dividido por preconceitos de qualquer tipo. São pessoas que querem servir a Deus, servindo umas às outras. Então o cristianismo já deveria ser a religião mais tolerante de todas. E o Evangelho? O Evangelho fala de quê hoje? Fala de filhos? Não. Fala de tesouro. Fala de propriedade privada, na qual Jesus pede que a gente não se foque, não coloca o seu coração nas suas conquistas pessoais financeiras, não coloque ali. Abraão tinha medo de não ter filhos, não porque ele estava ansioso para jogar bola com Isaac, com o filhão Isaac, ou porque ele estava doido para assistir
Isaac. Ele não estava a fim de pegar Isaac no colo e ficar passeando pelas esquinas. Abraão queria alguém para poder deixar o seu legado, porque ele não queria deixar a sua herança para alguém que não pertencesse ao seu mesmo sangue. E esta atitude hoje é estúpida. Mas Deus usa até mesmo a estupidez dos homens para fazer seus planos. Deus tinha um plano com Abraão. E embora ele tivesse esse pensamento estranho de querer ter um filho para poder simplesmente garantir a sobrevivência do seu legado, Deus tinha para ele um plano de, através da descendência dele, acabar com todas as barreiras de separação que os seres humanos têm uns para com os outros. Então o pensamento de Abraão era um, o pensamento de Deus era outro, mas Deus mesmo assim conseguiu utilizar-se de Abraão, porque Abraão teve fé. A preocupação de Abraão era os seus bens. Por isso eu adoro a desconstrução divina, que Deus vem e ordena: sai, larga tudo, sai do meio da tua parentela e começa a tua vida do zero. E eu nem vou te dizer para onde você vai saber depois. Ou seja, toda aquela coisa de Abraão, vamos organizar tudo bonitinho, eu quero ter um filhinho, vou ficar por aqui, ele vai herdar tudo, vai tomar conta. Deus pega e desconstrói isso tudo. Não é assim que eu quero que os meus filhos, Deus diz, se organizem. Não é a consanguinidade, não é a coisa mais importante entre os seres humanos. Abraão era um homem interessante, eu devo dizer. Ele era interessante porque, no fim das contas, Isaac, seu herdeiro querido, não deixa como legado para nós uma riqueza material, mas sim o seu maior legado foi a comunhão com Deus, que gerou essa história que é contada há milênios, e eu ainda acredito, faz do mundo um lugar melhor para se viver. Abraão poderia ter simplesmente deixado uma escritura da época dos seus pertences para Isaac, mas mais importante do que isso, ele deixou uma fé que faz com que nós aqui do meio estejamos repetindo a sua história. O que foi mais valioso? Filhos devem ser frutos do amor, de qualquer tipo de amor e qualquer tipo de filho. Deus, agindo em seu Filho Jesus Cristo, tornou o mundo inteiro um só reino. É assim que ele anunciava: é chegado o reino. E a proposta do reino era uma só: todos podiam fazer parte, porque em Cristo Deus tinha reabraçado de novo toda a humanidade. Todos estão incluídos. Não tem mais os filhos de Abraão, não tem mais os circuncisos e os incircuncisos. E eu quero ainda dizer que não há mais nem os batizados e os não batizados nessa grande revolução que Jesus fez, porque quando Jesus morreu, ele morreu por todos. O batismo é apenas o nosso documento de identidade do reino de Deus, mas no reino de Deus existem aqueles sem documentos também, assim como existem os imigrantes ilegais em outros países. O reino de Deus é bastante tolerante
O reino de Deus, você não precisa chegar no céu e apresentar: olha, eu fui batizado aqui, para poder entrar. Será? Será que a gente tem que levar o papelzinho com a minha assinatura? Eu acho que não. Graças a Deus. A gente não precisa dessas palhaçadas, porque Deus ama a gente de verdade. Deus fez de todos os povos um povo só. Ele já fez isso. É dom de Deus, é presente de Deus para a humanidade. E nós temos que ser apenas cidadãos desse reino, assumir a nossa dupla cidadania, brasileiro e cidadão do reino dos céus, e exercer a cidadania celestial é estar em dia com os nossos deveres para consigo mesmo e para com o nosso semelhante. Deus sempre é louvado quando o seu reino, sem barreiras linguísticas, territoriais ou até mesmo religiosas, é anunciado a cada manhã em que mantemos a calma. Eu não estou falando em cada manhã de domingo, não. Estou falando em cada manhã que você acorda e consegue manter a calma e consegue ser simplesmente gentil consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Consegue exercer justiça, trabalhar com integridade e honestidade, viver seus dias sem se envergonhar deles quando for dormir. Esse é o nosso dever. O cristianismo anuncia isso. O cristianismo é uma religião evoluída, pois acompanhou o amadurecer da humanidade. E o anglicanismo agora, para finalizar, sem sombra de dúvidas, é a melhor expressão do cristianismo no Ocidente. Eu posso falar bem daquilo que eu acredito, da minha religião. Eu não preciso criticar a religião de outras pessoas. Quando falei do judaísmo, falei porque somos uma continuidade do judaísmo, temos nossas críticas, por isso não somos judeus, mas respeitamos e amamos os nossos irmãos judeus, embora acreditemos que os métodos para a divulgação do reino de Deus não necessariamente estejam expressos na sua totalidade dentro do judaísmo. Cristo é a resposta, mas nele não é a mesma resposta que, como se eu fosse, eu vou usar até uma palavra suja aqui, como se eu fosse o Silas Malafaia falando que Cristo é a resposta. Desculpem a Assembleia pelo nome. Eu não estou dizendo que Cristo é a resposta como ele diz. Eu estou dizendo que Cristo é a resposta à medida que você deixa Cristo viver na tua vida e você é gente boa. Se você não for, eu não vou dizer que Deus não vai te amar, mas você vai ser aquele cidadão do reino problemático. Então, gente, se você está me ouvindo hoje, eu devo dizer a você que a minha vida seria totalmente diferente se eu tivesse ouvido essa mesma mensagem há 20 anos atrás. Porque eu teria tido a oportunidade de fazer parte de uma comunidade de fé que me ama do jeito que eu sou, de conhecer um Deus de amor que sempre me acolheu do jeito que eu era, e com certeza hoje eu seria uma pessoa até mesmo melhor, porque eu acredito que as mensagens de amor, de acolhida, que são anunciadas aqui, elas acrescentam e tornam as nossas vidas melhores e nos edificam. Então, se você está me ouvindo aqui hoje, eu quero dizer que a sorte sorriu para você, pois você também é parte do nosso reino. Amém.